Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. E aí, o Gustavo Scarpa vem ou não vem? Já tá assinado, não está, que pé que está? Vamos falar bastante disso aqui neste vídeo. E também o São Paulo pega o bônus round, né? A Chapecoense. Não é, agora não tem essa, né? Não tem essa de falar que o São Paulo não tem como ganhar. É o último, é pra ganhar de qualquer jeito. Podia ser no Morumbi, na Arena Condá, o jogo podia ser em Marte, na Vila Belmiro, sabe? Na Lua, podia ser em qualquer lugar. É o bônus round, não tem justificativa nenhuma o São Paulo não ganhar esse jogo da Chapecoense, com todo o respeito à Chapecoense, mas assim, um time que está horroroso hoje em dia, né? É o bônus round, São Paulo precisa dessa vitória por tudo que está acontecendo. Mas nós vamos falar bastante disso também, porque o São Paulo tem um time fortíssimo. A verdade é que o São Paulo tem um time fortíssimo, mas vamos falar de tudo aqui. Vão deixando esse like, bora pro vídeo. E tem aquele recadinho da nossa patrocinadora do canal, a Gringo, que te ajuda demais e é simplesmente fantástica. Te digo por quê, o que tá acontecendo? Agora chegou os momentos de vocês licenciarem, né? De licenciar os veículos de placa São Paulo. E a Gringo te ajuda demais nisso. Para de passar aperto com o documento atrasado, virou uma bola de neve, tá com muita multa, IPVA atrasado, não tá conseguindo lidar com o débito do veículo e precisa licenciar. A Gringo te ajuda no parcelamento, te ajuda demais aí. Como é que você faz? Você vai no primeiro link da descrição ou no link do primeiro comentário fixado ou por esse QR Code para já baixar o aplicativo da Gringo. Baixou o app, colocou a placa, a Gringo já te dá todos os débitos do seu veículo. Pesquisou os débitos, viu tudo que tem, você faz o parcelamento e já emite o documento pela Gringo. Parcelas em até 12 vezes. E ó, presta atenção, tem coisa mais importante aí. Parcelando acima de 10 vezes, usando o meu cupom TIDICO20, ganha 20% nas parcelas aí. Ganha desconto no valor das parcelas do parcelamento para você aliviar, né? Para você conseguir parcelar um débito gigantesco de IPVA, de multa, porque se tiver débito, não licencia. Então é muito bacana, né? A Gringo te ajuda demais a você parar, né, de passar sufoco, o documento atrasado, não conseguiu pagar o débito. Aí com a Gringo você deixa bonitinho, roda bonitinho com o seu veículo, documento em dia, tudo certinho. É muito bacana, né? Tá esperando o quê? Vai no link da descrição, ou no link do primeiro comentário fixado, ou por esse QR Code, já baixa a Gringo aí, que é muito bacana. É isso ou não é? Valeu, Gringo! Gente, São Paulo vai enfrentar a Chapecoense. Bônus round, né? São Paulo precisa de uma vitória importante. E eu vendo aqui o time de São Paulo, a provável escalação, só que tá meio que aquele nosso pré-joguinho que a gente adora fazer, né? Vendo aqui a provável escalação do São Paulo, é um time fortíssimo. Fortíssimo. Pra quem não sabe aí, eu acompanho, acho que a maioria que tá aqui, né? Nós somos apaixonados por futebol. Eu acompanho todos os jogos que eu consigo. Ontem eu assisti o Inter e o Atlético Mineiro. Assisti... eu não consegui assistir o jogo antes. Qual que foi o jogo antes? Antes do Inter e do Atlético? Quem que jogou antes? Foi o... eu esqueci quem jogou antes. Me fugiu aqui, na verdade. Quer ver? Ó. Vamos ver aqui. Nossa, me fugiu completamente. Ó. Fluminense e Remo. Eu tava acompanhando, mas eu não consegui assistir o Fluminense e Remo. O Fluminense ganhou, tanto que o Marcão foi efetivado lá, né? O Marcão foi efetivado de forma merecida. Não consegui assistir o Fluminense e Remo. Assisti o Inter e o Atlético Mineiro e assisti o Cruzeiro e o Flamengo. O São Paulo, gente, e o que eu tô querendo dizer com isso? O São Paulo... Falando dos times do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ele é fortíssimo. O São Paulo poderia muito bem brigar em terceiro ou quarto do Campeonato Brasileiro se tivesse uma administração séria, se tivesse um pouco mais de cobrança. E eu tô falando terceiro, quarto, falando do Cruzeiro. O Cruzeiro se acertou com o Arthur Jorge, mas nós temos aí sempre Flamengo e Palmeiras, que tá difícil com esses dois. E o Cruzeiro pode entrar numa fase de ir mal. O Pedrinho BH, lá, o presidente do Cruzeiro, normalizou a eliminação da Libertadores pro Flamengo. Falou, o Flamengo tá há muito mais tempo fazendo isso. Esse nosso Cruzeiro ainda não tem a casca pra brigar com o Flamengo e com o Palmeiras. Porque o Flamengo e o Palmeiras, é isso que eles falam, né? Dessa continuidade,
desse trabalho sólido, consistente, de você, mesmo que você perca os torneios, você tá sempre brigando o título da Libertadores e do Brasileiro, da Copa do Brasil. Você chega em segundo, mas você tá sempre nas finais. Esse é o trabalho que o Flamengo e o Palmeiras defendem hoje em dia. É esse tipo de solidez, de consistência. Por mais que você perca, você tá chegando todos os anos da mesma forma. Então a sua probabilidade ali aumenta de ganhar. Então, vendo todo esse cenário do futebol brasileiro e comparar o elenco do São Paulo com o Fluminense, agora eu vou até tirar o Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo aqui, a comparar o time do São Paulo com o Fluminense, que gastou muito mais do que todo mundo aí, o São Paulo tem um time fortíssimo. São Paulo tem um time fortíssimo que era pra estar em outros lugares. Isso é verdade, isso não é papo clubista, não é. O São Paulo, falando nível Brasil aqui, falando Sul-Americana, até mesmo a Libertadores, até mesmo a Libertadores que nós não estamos, falando nível de Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, São Paulo tem totais condições de fazer muito mais com esse elenco que tá aí. Tem. E aí, tá nas mãos do nosso queridíssimo Dorival Júnior, né? Pra fazer o São Paulo jogar mais. O Dorival bateu no peito e falou: eu também sei jogar brasileiro. Ele colocou na conta daqueles times que ele pegou. E é verdade isso também. Dá pra passar o pano pro Dorival aqui em relação a isso, porque o Dorival ele falou uma coisa verdadeira. Ele falou: eu sempre pego os times brigando pra não cair, sempre no desespero. O Dorival é difícil ele pegar um trabalho redondinho. Quando ele pegou com o Flamengo lá, ele ganhou. Ele falou: eu pego os times brigando pra não cair, eu pego a proposta dos times, tanto do Corinthians ano passado como a do São Paulo agora, é tentar uma copinha, é tentar uma Copa do Brasil, como foi com o São Paulo em 2023, como foi com o Corinthians, é tentar brigar um Paulista, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. O Dorival chegou eliminado agora na Copa do Brasil. Aí ele fala: eu também sei jogar o brasileiro. Então, isso eu achei bacana da parte do Dorival ele falar isso. Bom, vamos pro provável São Paulo para enfrentar a Chapecoense. E aqui eu não aceito. São Paulo precisa ganhar de qualquer jeito e ganhar bem. Ganhar bem. Porque assim, os jogadores... vocês vão entender a partir dessa escalação aqui que os jogadores que eu não estou gostando no time do São Paulo hoje são Luciano e Calleri. Não estão me agradando muito. Eu entendo quem gosta, toda a história. Só que assim, os jogadores que não me agradam desse time são, pra muitos, os jogadores premiums, os jogadores mais importantes do elenco. Então, dito isso, São Paulo precisa ganhar não só da Chapecoense, como de vários outros clubes. Precisa ganhar sempre do Vasco, com todo respeito, tá? São equipes gigantes. Vasco, Inter, Grêmio, Remo, Chapecoense, Mirassol, Atlético Paranaense. São Paulo tem que pegar esses caras com esse time que tem e com o time que esses outros clubes têm e ganhar os jogos. Bom, vamos lá. Vamos pro provável São Paulo aqui. Rafael no gol. Sem novidades, né? A zaga aqui é espetacular. A zaga aqui, nessa provável escalação, a zaga é simplesmente espetacular. Espetacular. Lucas Ramon, Domingos Duarte, Sabino e Iago. Pra mim, é uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Adoro o Lucas Ramon, joga demais, tá entre os melhores laterais direitos do Brasil, sem brincadeira nenhuma. Olha o Palmeiras com esse Giai aí, passando vergonha. Palmeiras. Flamengo lá, nada demais. Varela e Royal, nada demais. Lucas Ramon. Domingos Duarte e Sabino. Vocês trocariam o Domingos Duarte em alguém? Hoje, do futebol brasileiro, talvez o Gustavo Gomes, né? Que é um jogador lendário lá, tá jogando muito. E o Domingos Duarte hoje joga menos que alguém, joga menos que o Fabrício Bruno, joga menos que o Léo Ortiz ou que o Léo Pereira. Eu acho fraca a zaga do Flamengo, fraca. Então, olha o nível disso. Sabino, deixa algo a desejar pra esses caras? Sabino não é o Beckenbauer, mas... O Beckenbauer não é nem zagueiro, né? Ele não é o Maldini. Mas o Sabino hoje no futebol brasileiro tem sido um dos melhores também. Então é fortíssimo. Esse Iago Borducci tem melhores, mas o Iago começou muito bem no São Paulo. Percebe o nivelamento disso aqui? Qual a diferença da zaga do São Paulo, no geral, olhando esses 4 nomes, pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Cruzeiro? Qual a diferença? Eu acho que aqui a diferença do São Paulo pro Palmeiras, aqui no caso, é moral, não entrar com medo, entrar com cobrança, entrar precisando ganhar. É uma questão estrutural. Agora, bola no pé, pra mim aqui é igual, muito melhor que a do Flamengo. Sem clubismo nenhum. O Pedro nós não temos.
Não tem Pedro, não tem Arrascaeta. Talvez não tenha um Carrascal, beleza. Talvez não tenha um Jorginho, que tá velho, mas é um cara bom, beleza. Isso a gente pode discutir. Não tem aquele volume de elenco no ataque, né? Quando começa a entrar o Samulino, o Plato São Paulo não tem aquela variedade de atacantes. Mas a zaga aqui, pra ver como a zaga não importa, né? São Paulo mira na zaga, mas não importa, né? Então, na zaga aqui, pra mim, não deixa nada a desejar no futebol brasileiro. Aqui no meio-campo, aí já dá pra gente discutir, né? O Cruzeiro tem o Gerson, o Palmeiras tem lá o Marlon Freitas, Andreas Pereira. Eu não sou muito fã do meio de campo do Palmeiras com tudo que eles gastam. Mas é forte, é forte. Aqui dá pra discutir, aqui eu não tenho análise errada, entende? Mas o São Paulo pode fazer coisas boas, com um trabalho redondo, com um trabalho em progressão. É isso que eu quero dizer. Vamos lá. Meio de campo de São Paulo. Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio. Aqui tá um 4-4-2, mas não dá pra saber, né, qual que é o time, né? Nem o Dorival sabe. 4-4-2 com Marcos Antônio, Pablo Maia, Danielzinho e Arthur. Não é, né? É um 4-3-3. Marcos Antônio, Pablo Maia e Danielzinho. Eu não sei, o Dorival, ele trabalha muito ele gosta muito do Pablo Maia, né? Eu acho que o Pablo Maia ele não tá bem. O Pablo Maia fez um gol importante recentemente, mas eu não jogaria com o Pablo Maia. Eu tentaria o Newton. Tentaria o Newton no lugar do Pablo Maia pra ver como é que ele se sairia com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Mas assim, eu gosto muito do Danielzinho, gosto muito do Marcos Antônio, pra mim são jogadores excelentes, excelentes. Talvez não tenha o Gerson. O Gerson aqui pra mim é o melhor do Brasil hoje, meio campista, né? O primeiro volante, segundo volante, o cara dali que sai mesmo pra jogar. São Paulo não tem esse cara. Mas assim, nós sabemos que os nossos jogadores não são horrorosos, são bons jogadores. É isso que eu quero dizer aqui, que São Paulo tem time pra fazer muito mais. Arthur, adoro. Pra mim, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro hoje. Um dos melhores pontas direita do futebol brasileiro hoje. O Arthur. Tem o Canóbio, que tá jogando muito no Fluminense. Tem o Alan, do Palmeiras. Tem. Mas assim, percebe que... Tem o Arroio, do Cruzeiro. Mas percebe que... Tá meio que do mesmo nível. Esse Arthur, quando pega pra jogar, rende igual esses caras. Então, pra mim, eu não vejo esse time horroroso, eu vejo um time forte. Eu vejo um time muito forte. E aí, Luciano e Caleri. Aqui, pra mim, tá o grande problema do São Paulo. Eu não gosto dos dois juntos, nunca gostei. Isso aqui não é uma grande crítica nem ao Luciano, nem ao Caleri. Não suporto o Luciano de meia, achei ele horroroso de meio. O Dorival já tá empurrando ele pro ataque, o que é uma coisa boa. Não acho que da liga. Eu acho que pra você jogar com o Caleri hoje, você precisa ter jogadores mais rápidos. Eu colocaria... O Vitor Sá machucou, né? Mas eu colocaria um Ferreirinha. Não gosto do Ferreirinha, mas é um cara com características diferentes. É o que tem hoje. Então eu colocaria um cara mais rápido. Quando você tem um Caleri ou um Luciano, eu acho que você precisa equilibrar com jogadores mais rápidos. Eu não tô gostando da lentidão deles em campo. Mas aqui é o que eu falei. São caras que para alguns torcedores são unânimes. Então isso classifica o São Paulo como um time muito forte. No banco você tem o Arthur aí. Você tem Ferreirinha e Vitor Sá, que são caras que dão outra condição pro time de São Paulo. Então, de novo, pra mim o São Paulo ele é forte. Pra mim o São Paulo ele é um time capacitado, ele é um time forte. Galera, agora, o que falta aqui é um meio atacante. Nós estamos sem o Lucas. Nós estamos sem o Lucas Moura. O São Paulo, pra mim, ele acerta demais em ir pra cima do Gustavo Scarpa. É um cara que há muito nós queremos. É um cara que há muito o São Paulo já flerta com o Gustavo Scarpa. Então o São Paulo, ele acerta demais em ir pra cima do Gustavo Scarpa. Pra mim, é exatamente a posição que falta no São Paulo. Isso não é brincadeira. É a posição que falta no São Paulo, é o Gustavo Scarpa. Te digo, e aí, ele vem ou não vem? Gente, eu acho que ele ainda tem chance de vir. Nesse momento, né, tem uma distância em relação a tudo isso. Eu acho que ele ainda tem chance de vir. Mas o Scarpa, pelo que nós estamos vendo, quer continuar no Atlético Mineiro. É estranho isso, né? Porque... Não, dá pra entender isso do Scarpa, mas estranho porque o São Paulo tava bem encaminhado com o Galo, né? Com o Atlético Mineiro. Aí o Scarpa quer dar a volta por cima lá? Não sei não se isso é distração, se isso é jogada. Eu ainda acho que tem grande possibilidade do Gustavo Scarpa vir.
Nesse momento, pelas notícias, parece que ele tá distante. Só que assim, o Atlético Mineiro tá num bom momento com o Barba lá, com o Eduardo Domingues. Tem uma boa sequência, acho que de 8, 9 jogos, né? Mas não é certo que ele vai ficar lá. O Bernard assumiu bastante a responsabilidade do time após a saída do Hulk. Coelho começou a jogar muito bem. Minda tá jogando bem também. Tem o Cissé. Tem alguns jogadores assim para destaques. Tem entrado o Reinier, que a torcida não tá gostando, não tá jogando nada esse Reinier. Tem o outro lá, o menino Vitor Hugo, que joga demais no meio-campo. Então, assim, não é sabido, não é certeza que se o Scarpa, se ele continuar no Atlético, ele quer dar as informações que chegam que ele quer continuar porque ele quer dar a volta por cima no Atlético. Não é certeza que se ele continuar no Atlético, ele vai jogar no Atlético. Ele vai ser o titular absoluto, ele vai ser um cara importante no Atlético Mineiro. Tem o Igor Gomes, que eu não gosto, né? A gente sabe que o Igor Gomes é limitado, mas tem jogado bem num sistema ali. Então tem todas essas questões. Não é assim que ele vai continuar lá e vai jogar. Então tem muita coisa que a gente não sabe ainda dessa situação do Gustavo Scarpa no Atlético Mineiro. Tem uma outra situação que ninguém falou, mas que é verdade. Talvez o Scarpa não queira voltar pro futebol paulista. O Scarpa viu como as coisas funcionam no Palmeiras. E no São Paulo a coisa é parecida. Tem que ganhar todo jogo, tem que brigar título, a cobrança é gigantesca. Não que no Atlético não seja, tá? Não que no Atlético não seja. Mas talvez o Scarpa esteja meio de saco cheio do futebol paulista. Isso é uma das coisas que a gente pode ir para um lado também, né? Pra pensar nisso. Mas por mais que nesse momento a gente vê que as coisas deram uma esfriada, pra mim ainda tem sim possibilidade, mesmo que pequenas, do Scarpa vir pro São Paulo, e eu adoraria. Pra mim é um acerto gigantesco, porque é um cara que, pra mim, já se encerrou no Atlético Mineiro. Acho que seria bacana pra ele na carreira vir pra um time da grandeza do São Paulo, pra um clube da grandeza do São Paulo. Acho que seria uma virada de chave bacana, e é exatamente a posição que nós precisamos. Um cara que poderia melhorar demais ali na situação do Caleri ou do Luciano. Tem que ser um centroavante só, tem que ser ou o Caleri ou o Luciano. Ele poderia ajudar cruzando, lançando esses caras. Ele tem qualidade do passe, ele pode dividir muita a tarefa aí com o Arthur, que está sobrecarregado. Ele pode ajudar os pontas do São Paulo pelo futebol que a gente sabe que ele joga. Pra mim é a posição que precisa, que falta no São Paulo pra esse elenco que eu falei que não é ruim. E esse Wendel, galera, esse cara parece que ele machucou o Vitor Sá, né? Eu já falei tudo que eu pensava sobre o Wendel. Eu falei que é inaceitável isso, né? O momento que vive... Eu não sou a favor do futebol Nutella. Eu sou futebol raiz. Eu não ligo dos caras se pegarem no treino. Agora, esse cara, ele tá de palhaçada, né? Se ele fosse o xerifão, se ele fosse o malandrão que intimida os jogadores adversários, ele quebrou alguém no treino? Beleza. A gente já fala, pô, o Wendel é foda, né? Mas esse cara, ele contra o Flamengo e contra o Palmeiras, ele é um gatinho, né? Ele não é nada. Aí chega contra um cara que chegou, contra o Vitor Sá, que é um reforço que chegou no treino, aí ele vira um leão. Esse cara é um patético, né? Ele é um patético. Ele não, por isso que ele não é nada na carreira dele. Ele é um patético, esse cara. Ele é um patético. Você quer pegar todo mundo e pegou alguém do São Paulo no treino? Beleza. Agora, o momento que o São Paulo vive, chegou o Vitor Sá, que é um cara pra gente, né, que não tá jogando nada. Nós estamos esperando o Vitor Sá acontecer. Ele vai e detona o cara? Se o Wendel, ele é patético, tá? Ele é patético, esse cara. Patético. Se ele chegasse no Pedro, no Arrascaeta, chega lá no Gustavo Gomes e chega peitando todo mundo e batendo em todo mundo, beleza, você é um malandrão. Agora, contra esses caras é um ninguém, é um gatinho. Aí chega no treino, ele vira leão e pega um cara que acabou de chegar pra reforçar o São Paulo. No momento que o São Paulo vive, patético, tá? Patético. Mas quero saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários. Bom, galera, vamos lá, vamos torcer. Bônus round contra a Chapecoense, né? Vamos lá, vamos São Paulo. É isso aí. O vídeo aí foi esse, valeu e até a próxima.